Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começar então nosso webinar, todos a postos. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Escola Superior de Redes para esse webinar, para compartilhar com vocês um pouco de conteúdo, um pouco de informação. E eu queria, mais do que só falar, eu queria ouvir um pouco de vocês também, tá? Então, a expectativa é que a gente faça uma troca aqui durante o webinar, durante a apresentação. Então, o tema de hoje é a gente conversar um pouco sobre modelos de projeto. Então, a gente normalmente está acostumado com o modelo tradicional. De uns tempos para cá, nós começamos a trabalhar com o modelo ágil. Não sei se todos já trabalham. Se vocês puderem já ir compartilhando aqui quem já trabalha com o modelo ágil. Eu acho que o modelo tradicional por onde a grande maioria já começa a trabalhar, tem o primeiro contato com gestão de projetos, é o modelo preditivo, alguns gostam de chamar assim também. Aquele modelinho de cascata que a gente já sabe, né? E queria compartilhar com vocês quem já usa o modelo ágil, quem não usa, pode colocar aqui no chat, no bate-papo. Então, vamos começar. De uns tempos para cá, o ágil vem ganhando muita força, né? A gente sempre trabalhou nesse modelo mais tradicional, modelo de cascata, modelo preditivo, onde nós tínhamos essas entregas muito bem definidas, requisitos muito bem elaborados, o cliente já sabendo tudo que ele precisa, e a gente vai, conversa com ele. E há pouco tempo para cá, a gente começou a falar sobre o ágil, né? Essa nova abordagem de esse escopo não tão bem definido assim, muitas mudanças, né? Um modelo fácil de absorção de mudança, a gente entendeu um modelo de mudanças muito grande dentro desse trabalho, então ele tem um grau de absorção de mudanças um pouco diferente do tradicional, um pouco menos engessado. Então a gente tem o cliente mais perto da gente, a gente tem um escopo mais flexível, consegue fazer umas entregas mais rápidas, mas existe uma luta, né? Existe uma certa resistência e uma certa indefinição entre qual o melhor modelo que eu vou usar no meu projeto. O que é melhor? O modelo tradicional, o modelo preditivo ou o modelo ágil? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai mergulhar um pouco nessa luta, nessa briga, nessa discussão, né? O que é o melhor modelo para o meu projeto. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Igor Moraes, eu sou especialista em gerenciamento de projetos pela FGV, sou PMP, também possuo certificações do Scrum Master. Atuo hoje como analista de negócios da Dagsol. Então, esse era o slide que eu estava comentando. Vou mergulhar um pouco nessa dúvida, né? Qual o modelo melhor, tradicional, ágil, se eles são diferentes, quais são as semelhanças que ele tem. Então, o que é melhor para a gente adequar ao projeto que eu vou trabalhar? Bom, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou Igor Moraes, eu sou especialista em gestão de projetos pela FGV, sou PMP, Scrum Master e atuo atualmente como analista de negócio na RNP, na Diretoria Adjunta de Soluções. Já trabalhei com projetos de diferentes tipos, construção de data center, modelagem de processos, desenvolvimento de software, conectividade, capacitações, diagnóstico de maturidade, enfim. Hoje trabalho diretamente no projeto de marketplace da RNP. E vamos mergulhar um pouquinho. O que a gente vai falar hoje, né? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver um modelo de diagnóstico que representa uma síntese de vários atributos de filtro de adequação para ajudar as organizações a avaliar e discutirem se os projetos devem ser realizados utilizando abordagens preditivas, híbridas ou ágeis. Pois é. A primeira vez que eu vi isso também foi difícil tangibilizar, foi difícil trazer para o mundo real como é que a gente fazia isso, né? O que está por trás disso tudo, então? Então, eu queria convidar vocês para a gente construir o nosso raciocínio juntos.
nesse cabo de guerra, nessa briga de qual que é melhor, vamos usar preditivo, vamos usar ágil, vamos usar o modelo tradicional. Certamente, alguns de vocês já ouviram essas frases em algum momento da vida, né? Ágil só funciona para desenvolvimento de software. A gente sempre fez assim. E me mostra como é que eu construo uma ponte com o modelo ágil. Então, é uma pessoa do modelo tradicional falando, normalmente há um certo grau de resistência à mudança, a trabalhar nesse novo modelo ágil. Então, normalmente quando esse modelo é levado em consideração, há alguns questionamentos. E faz todo sentido, é um modelo que as pessoas ainda não conhecem, e de fato ele é um modelo novo, principalmente no Brasil, lá fora as pessoas utilizam mais, mas aqui no Brasil, em pesquisas recentes, disseram que aproximadamente 8% das empresas apenas utilizam abordagens ágeis. Então, a gente também está caminhando nesse processo agora de maturação. Com o passar do tempo, naturalmente, a gente vai absorvendo um pouco dessa abordagem ágil e integrando ela no nosso dia a dia. Mas, por outro lado, também, a gente escuta alguns pontos tipo esse. Todo mundo está fazendo ágil, para que tanta documentação? A gente precisa errar rápido e acertar rápido. Eu pergunto a vocês, isso está certo? Esses questionamentos, eles estão certos? Não sei, vamos ver mais para frente. E eu queria abrir um pouquinho para vocês aqui, agora eu devolvo a questão para vocês. Hoje, vocês trabalham ágil ou vocês trabalham no modelo tradicional? Se vocês puderem compartilhar aqui no bate-papo público, está aberto aqui agora na nossa sala de bate-papo. E eu queria fazer um outro questionamento. O que vocês levaram em consideração? Para utilizar o modelo ágil ou para usar o modelo tradicional? Como é que foi a escolha de vocês? O que vocês levaram em consideração? Eu levei em consideração que era um projeto pequeno, eu levei em consideração que era um projeto de muita importância, então eu precisei trabalhar no modelo que a gente já trabalhava, e tinha um espaço-tempo curto de tempo, não sei. O que vocês podem trabalhar? Aqui o Sérgio falou que já trabalha no modelo ágil, o Jonatas trabalha no modelo tradicional, o Cristiane também, modelo ágil. O Emerson, no CNPq trabalhamos com PES, processo de entrega de instruções e faz na prática no antigo MPOG, beleza. O escopo dos projetos com muitas mudanças e tempo apertado, bacana, bacana, Sérgio. Utilizamos 2 projetos diferentes, um pouco de ágil, muito de tradicional, difícil implementar tudo de ágil. Verdade, Felipe. Consideramos o tamanho do projeto, o tempo de resposta. Bacana. Temos os 2 modelos, iniciando alguns pilotos com o modelo ágil. Acho que a gente vai virando a chave aos poucos, né, Juarez? Aos pouquinhos a gente vai migrando, a gente vai colocando o pezinho na água, ver se ela está gelada, ver se está fria. Migrando para o modelo ágil. Ale. Oi, Ale, tudo bem? Modelo tradicional. Estamos tentando trabalhar com ágil. Ok, Sérgio, levantamos 3 meses para apresentar alguma parte do desenvolvimento. E quando entregávamos, o cliente não gostava do que recebia. Legal. Então você fala dessa interação mais próxima com o cliente, né, Sérgio? Então, essa proximidade do cliente, essa participação dele no nosso dia a dia, essas entregas frequentes. Bacana. Mas vamos pensar aqui, o que é melhor, né? Nem sempre nos nossos projetos nós trabalhamos no modelo mais adequado. Muitas vezes, inclusive, a gente quer trabalhar no modelo tradicional e a empresa quer, nós precisamos trabalhar ágil, a transformação ágil, nós precisamos trabalhar assim, dessa forma, porque o mundo inteiro já está fazendo assim e a gente precisa entregar valor mais rápido. Mas também tem o outro lado, que é uma empresa ainda muito tradicional e ela tem o hábito de já trabalhar no novo modelo
e fica mais complicado fazer essa transição, a gente tem as nossas rotinas, às vezes parar para tentar aplicar um modelo novo fica um pouco mais complicado, e faz parte. Então, assim, eu confesso que eu não achei uma palavra específica que tangibilizasse essa sensação específica do que é a gente tá usando algum modelo e que ele não se adequa diretamente ao meu projeto, né? Quando a roupagem do projeto não se adequa exatamente ao projeto. Então eu achei uma imagem que retrata bem o nosso trabalho. É essa aqui. O modelo não muito adequado à forma de uso, né? Então, como é que eu faço para decidir qual é a melhor opção do meu projeto? E se nós tivéssemos uma ferramenta que nos ajudasse a decidir qual é a melhor opção? Bom, pensando nisso, o PMI trouxe em 2017, no Agile Practice Guide, um modelo de adequação dessa abordagem ágil, né? Um gráfico, a gente vai mergulhar nele aqui para frente. Então, aqui embaixo eu deixei o link, depois a gente vai compartilhar essa apresentação e vocês conseguem acessar. Quem já é afiliado ao PMI e quem tem acesso já consegue fazer o download gratuito, mas ele também tem para venda caso alguém queira. Então, dentro desse guia de referência, desse Agile Practice Guide, ele já tem um modelo de adequação que você consegue avaliar os atributos que você precisa considerar para saber se você deve trabalhar no modelo ágil ou no modelo tradicional do seu projeto. Então, essa é a principal ferramenta, é um modelo de diagnóstico. Ele é um gráfico de radar. Bom, acho que alguns de vocês já viram esse gráfico de radar em algum momento na vida de vocês, em alguma avaliação que vocês precisaram fazer. E nesse gráfico de radar, ele conta com 3 principais pilares, né? Essa linha mais externa, que é a equipe, a cultura da empresa e as características do próprio projeto. E esses 3 pilares, eles se desdobram em outros 3. Dentro da equipe, tem tamanho da equipe, a experiência da equipe e o acesso da equipe ao cliente, né, ou quem for dar o feedback. Na cultura, o engajamento, a confiança e a tomada de decisão. No projeto, o tipo de entrega, criticidade e mudanças. Mas vamos mergulhar um pouquinho mais. Vocês podem ver que dentro do projeto há uma escala de 0 a 10. Né? Então, é de fácil observar que a gente consegue mais próximo do centro da circunferência, ele é 0, e quanto mais afastado do centro da circunferência, ele é 10. Então, ele vai ter uma graduação de 1 a 10, e quanto mais próximo da circunferência, ele é ágil, e quanto mais para fora da circunferência, ele é no modelo preditivo, o modelo tradicional. Então, a gente vai tratar nele, nos modelos aqui fora, eu trouxe para esse item aqui de fora, para a gente fazer uma escala onde a gente vai escrever algumas coisas aqui, para facilitar para a gente utilizar de dentro da roda. Bom, então vamos lá. Vamos começar então com o atributo de equipe. Então, como que eu considero, o que eu trabalho, qual o modelo que eu preciso utilizar no meu projeto? Vamos começar. Tamanho da equipe. Qual é o tamanho da equipe do meu projeto? Ela é uma equipe grande? Ela é uma equipe pequena? Ela é uma equipe que está começando a montar ainda? Eu estou começando a chamar pessoas, convidar pessoas para o meu projeto? Então, se eu tenho, lembrando a nossa graduação, se eu tenho de 1 a 9 pessoas, sugere-se, então, que eu marque aqui o item 1. A gente vai marcar na nossa roda e depois a gente vai fazer esse gráfico de radar. Então, a gente marca o item 1. Se ele tem mais de 20, marca o item 2, mais de 30, 3, acima de 45, 4, acima de 60, 80. E se eu tenho mais de 200, 201 pessoas, já começa a ficar assim, é quase impossível gerenciar isso tudo, principalmente no modelo ágil. Então, sugere-se de fato que a gente trabalhe no modelo preditivo. Com relação à experiência da minha equipe, os meus integrantes são júnior ou eles são sênior?
Então, assim, nas funções que eu preciso para o meu projeto, nas funções que eu preciso trabalhar dentro da minha equipe, no meu trabalho do dia a dia, as equipes que trabalham comigo, elas são sênior ou elas são júnior? Eu tenho pelo menos um sênior em cada função, que às vezes a grande maioria das pessoas que trabalham comigo são pessoas sênior. Então fica mais fácil a gente trabalhar no modelo ágil. Né? As pessoas já têm um grau de conhecimento, já sabem o que precisa ser feito, já sabem como as coisas se integram. Eu não preciso parar para ficar ensinando algumas coisas, mas se eu tenho uma equipe que tem um mix, né, se tem 50% sênior, 50% júnior, então eu preciso, às vezes, em determinado momento, parar, explicar, ter uma dedicação exclusiva a como funciona o trabalho do projeto, explicar um pouco mais como funciona a abordagem ágil para trabalhar. E se eu tenho poucas pessoas sênior, às vezes eu estou montando uma equipe recente, então eu tenho muitas pessoas júniores, eu não tenho condições financeiras, às vezes, de contratar profissionais sêniores, então é sugerido, então, que a gente trabalhe no modelo tradicional, no modelo preditivo. Com relação ao acesso, o que é o acesso? O acesso é o meu acesso ao cliente, ao meu acesso ao representante de negócio. Vamos pensar um pouquinho naquele modelo ágil que a gente precisa das nossas entregas frequentes, feedback frequente das nossas entregas. Então, vamos pensar no meu acesso ao representante do negócio, à área de negócios. Ele é fácil? Quem está desenvolvendo, quem está fazendo, quem está construindo, tem acesso fácil a essas pessoas para fazer essa validação? Se eu tenho acesso muito fácil, se eu tenho um acesso dedicado, exclusivo, eu tenho um cliente, o cliente me liga, ou eu ligo para ele, a gente tem uma proximidade muito grande, que bom, que bom. Então, se facilita muito a gente trabalhar no modelo ágil. O que alguém comentou, não lembro se foi o Felipe ou se foi o Sérgio, essas entregas frequentes precisam ser validadas. E se a gente tem entregas frequentes, precisam ser validadas, eu preciso de acesso ao meu cliente, para ele me dizer, para ele me retornar, ao meu cliente ou ao meu representante do negócio. Mas se eu tenho pouco acesso, se eu encontro o meu cliente a cada 3 meses, se eu encontro o meu cliente a cada 4 meses, a cada 5 meses, um ano, e só daqui a um ano eu vou mostrar para ele, então eu preciso dedicar muito tempo na minha análise de requisitos, preciso dedicar muito mais tempo no que eu preciso fazer para o meu projeto. E se eu preciso dedicar muito mais tempo ao que eu preciso fazer para o meu projeto, então é melhor que eu trabalhe no modelo tradicional. Então a gente começa a perceber alguns pontos que não existe um modelo ideal. Não existe um modelo ideal para tudo. O modelo ele tem que se adequar à nossa realidade. Qual é o próximo ponto que a gente precisa considerar? Cultura organizacional. Existe um entendimento do patrocinador, ou dos gerentes, ou de quem for, da diretoria, para usar a abordagem ágil no meu projeto? Nesse projeto que eu estou hoje. Esse radar normalmente ele é feito para a gente considerar projeto a projeto. Tá? Então, essa aplicabilidade desse conceito, desse modelo de diagnóstico, é por projeto, não por organização, por projeto. Então, o sponsor do meu projeto, ele me apoia, ele fala, cara, vai lá, vamos testar esse modelo ágil, vamos fazer da forma ágil. Porque a gente sabe que a forma ágil, ela entrega rápido, mas ela tem um grau de mudança muito rápido. Então, essa mudança muito rápida, às vezes, gera alguns ruídos. Mas se você tem um sponsor que te apoia, se você tem um gerente que te apoia fazendo um modelo ágil, isso facilita muito. Então, se você tem um cliente que te apoia, se você tem um sponsor que te apoia, um gerente que diz, cara, vai lá e faz, então você pode fazer no modelo ágil. Mas se ele ficar, não sei, vamos ver, sugere esse modelo mais preditivo. Né? A gente fala, não quero de jeito nenhum, não quero trabalhar nesse modelo ágil de jeito nenhum, acho que isso aí é só novidade, acho que isso aí não faz sentido, nossa organização ela é mais tradicional e eu gosto de trabalhar, a gente não tem acesso aos clientes, então fica mais difícil, vamos trabalhar no modelo preditivo, vamos trabalhar como nós sempre trabalhamos. Confiança. Novamente, os patrocinadores ou os representantes do negócio,
né, o nosso gerente de negócios, nosso analista de negócios, quem for o representante do cliente dentro da organização, ele confia, é o grau de confiança, ele confia na equipe, que a equipe consiga traduzir a visão do cliente e as necessidades em um produto bem-sucedido, ou ele não confia, ou ele não acredita nessa equipe. Se ele não acredita, se ele acredita pouco, e ele precisa desses requisitos muito bem definidos, muito bem elaborados, sugere-se então que a gente trate do modelo preditivo. Mas se ele sugere que ele tem total confiança na abordagem da equipe, total confiança que a equipe é capaz de traduzir as necessidades de negócio em um produto, em serviço, então sugere-se então que nós façamos no modelo ágil. Novamente, aqui agora, mais uma etapa da cultura organizacional. Então, tomada de decisão. Tem um ponto aí chave desse tomada de decisão, que não é exatamente no que a gente vai fazer. Ele é mais no como a gente vai fazer, né? Como a gente vai realizar o meu trabalho. Então, assim, eu tenho autonomia para decidir como eu vou fazer o meu trabalho, ou preciso de alguém me dizendo como eu devo fazer o meu trabalho, o que eu devo fazer no meu trabalho. Então, são esses pontos que a gente deve levar em consideração. Então, você vê que esses pontos eles estão completamente relacionados, certo? Se eu tenho lá uma equipe pouco experiente, em algum momento eu vou precisar dizer para ela como ela vai precisar fazer determinado trabalho. Mas se já tem especialistas, se eu tenho equipe sênior no meu grupo, no meu projeto, eu não preciso ficar lá dizendo como o desenvolvedor vai fazer o trabalho dele, não preciso ficar lá dizendo como que enfim, quem a equipe do projeto vai fazer o trabalho dela. Cada um faz de uma forma diferente, o mesmo trabalho. E a gente tem resultados iguais. E quanto mais autonomia a gente dá para essas equipes, é provado que a gente consegue resultados ótimos, resultados muito melhores. Então, essa tomada de decisão, ela está relacionada à autonomia de como as pessoas vão realizar o trabalho dela, e não o que elas vão realizar. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Pensar na cultura organizacional, no engajamento dos stakeholders, na confiança dos patrocinadores, dos representantes de negócio, na tomada de decisão. Então, se a gente tem uma cultura organizacional forte, se a gente tem uma cultura organizacional pensando ágil, essa transição facilita muito. E eu tenho quase certeza que é o caso de todo mundo aqui, né? Bom, seguindo aqui com o nosso modelo, e existe uma outra vertente, um outro atributo a ser considerado, que é o próprio projeto. Então, o próprio projeto ele se desdobra em outras três. Vamos falar sobre as mudanças do nosso projeto. Eu vou começar agora da esquerda para a direita. Vamos falar primeiro sobre mudanças. Então, existe uma alta taxa de mudança no meu projeto? Alguém comentou isso também, que devido ao grau de mudança nos projetos, então, qual é o percentual de mudança de requisitos que surgem mensalmente? Por exemplo, os meus projetos mudam muito. Eu estou com um cliente, a gente ainda está pensando de como a gente vai desenvolver o projeto. Então, a gente está na etapa ainda de concepção do projeto, de pensar, de idear o projeto. Então, a gente tem que começar a trazer algumas coisas para o cliente para ele testar, para ele validar alguns pontos. E esse grau de mudança, ele começa muito. Normalmente, no início de projeto, a gente tem um grau de mudança muito grande. Então, normalmente, quando o grau de mudança é muito grande, sugere-se, então, vendo aqui a nossa escala de 1 a 10, lembrando que para cada item desse, nós precisamos marcar lá um pontinho e depois nós vamos ligar o nosso pontinho. Pensando, se você tem um grau de mudança de mais de 50% dos requisitos do seu projeto, então sugere-se que nós trabalhemos no modelo ágil. Que o modelo ágil ele consegue absorver essas mudanças muito mais fáceis.
Mas se as minhas mudanças, elas são poucas, são projetos que normalmente eu já faço, são processos de construção, que praticamente já repito eles constantemente, então, e as mudanças são poucas, são pequenas, são simplesmente meros detalhes no meu trabalho, então eu sugiro que você faça no modelo tradicional. O modelo tradicional ele é ótimo, mas ele funciona. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado também na hora de fazer essa transformação ágil e ver qual o modelo que se encaixa. Normalmente, quando a gente pensa em qual modelo a gente vai trabalhar, esse é o principal ponto que as pessoas tocam, o grau de mudança no projeto. Esse é o principal ponto. Eu acho que é quase unânime quando a gente pergunta por que você considerou fazer ágil e por que você considerou fazer no modelo tradicional, no modelo preditivo. As pessoas respondem pelo grau de mudança do meu projeto. E eles têm razão, e faz sentido. Mas precisamos pensar em todos esses outros também. Criticidade. O que é criticidade? Qual é o nível de criticidade do meu projeto? Bom, então a gente precisa fazer uma avaliação de perda, de erro. Né? Caso eu erre, qual é o impacto desse meu projeto? Vamos pensar aqui, vamos levantar aqui uma bola rápido. Barragem de Brumadinho. Dá para construir uma barragem no modelo tradicional? Dá para errar rápido e acertar rápido? Qual é o impacto do meu erro? Então, se eu tenho alguma falha no meio desse projeto, eu acabo com uma cidade inteira. Meu problema não somente estoura prazo, não somente eu gasto mais, não somente, enfim, invalido o meu projeto. Ele simplesmente, ele acaba com uma cidade, ele acaba com muito. Então, assim, eu não tenho margem de erro, eu não tenho margem de falha, eu não consigo fazer um teste simples antes para validar o meu produto. Então, se você vai fazer uma barragem que tem um impacto muito grande, então sugere-se que você faça no modelo tradicional. Porém, se você trabalha com desenvolvimento de software, se você trabalha com, enfim, com qualquer outro tipo de com capacitação, se você trabalha com pesquisa e desenvolvimento, e que qualquer erro, qualquer falha que você tenha durante esse caminho impacte somente no prazo, ou somente numa verba de melhoria do projeto, e não somente nas verbas essenciais do projeto, nas verbas core do projeto. Às vezes tem uma gordurinha de verba que a gente consegue fazer um incremento um pouco melhor, e simplesmente o impacto é somente nesse incremento que a gente vai fazer no projeto. Então, eu sugiro que você faça no modelo ágil, porque você tem margem para testar. Então, você vai ter uma assertividade muito mais rápida. Você vai conseguir gerar valor para o seu cliente muito mais rápido. Mas se você vai fazer uma barragem, ou se vai fazer uma construção de um viaduto, se vai fazer, enfim, alguma coisa que tem um impacto muito grande, que tem um impacto na vida de outras pessoas, qualquer erro desse projeto impacta na vida de alguém, então sugere que você faça no modelo tradicional. Porque aí você vai correr todo aquele processo, você vai mergulhar, você vai validar o processo, vai validar muito documentação, e não vai validar o produto criado, o que é um pouco diferente. E o último item do projeto, não menos importante, é sobre as integras incrementais. Então, o produto elaborado, ele pode ser avaliado em partes, ou ele só pode ser avaliado com um projeto inteiro pronto. Porque o modelo ágil, ele trouxe do desenvolvimento de software. Então, vamos pensando aqui no desenvolvimento de software, e a gente consegue pensar nas entregas. A gente consegue pensar nas funcionalidades desenvolvidas. Mas, por exemplo, a gente está fazendo aqui uma trilha de capacitação. Vamos pensar aqui na Escola Superior de Rede. Você consegue pensar, por exemplo, na grade, no programa do evento. Então, você consegue validar em partes esse programa. Você consegue validar os cursos que vão ser feitos.
Então, você pensa numa grade com 10 cursos. Você vai validando curso a curso, programa de cada curso, você vai validando as entregas que são previstas para cada projeto. Então, se você consegue entregar ele em partes, consegue validar ele junto com o cliente ou junto com o representante do negócio de forma frequente, então a sugestão é que você trabalhe no modelo ágil, né? Mas se você consegue entregar somente o produto inteiro desenvolvido, você consegue validar somente o produto todo ou próximo disso, vamos trabalhar então no modelo tradicional. Então a gente consegue perceber que todos esses itens, todos esses 9 itens dos principais atributos, eles são diretamente interligados. Então quando a gente fala da entrega, a gente fala de acesso ao cliente, validação do cliente. Então quando a gente fala de mudanças, a gente fala de confiança da organização. Quando a gente fala de tomada de decisão, a gente fala de experiência da equipe, a gente fala de tamanho da equipe, a gente fala de engajamento. Então está tudo muito interligado. Então a sugestão é que quando vocês forem fazer esse trabalho, levem em consideração todos esses itens para que não haja, para que vocês consigam escolher o melhor modelo de trabalhar no seu projeto. Então como é que ele funciona? Para cada item desse, a gente vai marcando uma bolinha ali aproximada naquele grau de escala de 0 a 10. E no final ele vai fazer um gráfico de radar parecido com esse aqui. Tá vendo? Por exemplo, esse do exemplo, você vê aqui, ó, no grau de tamanho da equipe, ele marcou 0, 1, 2. Ele marcou o item 2. Para a experiência, ele também marcou 2. Ele tem uma equipe bastante experiente. Ele tem bastante acesso ao cliente. Ele tem engajamento, ele tem apoio da instituição. Ele tem confiança. Bom, já na tomada de decisão, esse já é um ponto um pouco mais crítico. Então, ele já ficou no meio do caminho, já escolheu o item 4. Então, ele já não tem tanta autonomia para decidir como ele vai trabalhar. Mas o projeto dele entrega produtos em partes, ele consegue validar essas partes. Mas ele tem um impacto muito grande. Então, assim, o impacto dele é 1, 2, 3, 4, 5. Então, o impacto dele já está na metade do caminho. Então, assim, qualquer erro que ele tenha no projeto dele tem um impacto grande, mas ele precisa ele tem que pensar, né? E aí, agora, o que é o melhor? O que eu preciso considerar? Mudanças. Ele tem um grau de mudanças alto no projeto. Então, o modelo ágil ele absorve essas mudanças mais fáceis. Ok? Então, esse é o modelo diagnóstico preenchido. Tem algumas dúvidas, umas sugestões aqui, umas dicas, que é, nunca faça sozinho. Nunca faça sozinho esse modelo. Quando você for preencher, pare um momento, coloca todo mundo na mesa, ou faça por videoconferência, conforme vocês acharem melhor, conforme for a forma de comunicação da equipe do projeto. Chame o máximo de membros da equipe do projeto. Chame a equipe para participar junto com vocês. São eles que precisam estar engajados no seu projeto. Chame o sponsor para participar. Pergunte a ele, cara, você me apoia nisso, ou você não me apoia, ou você acha que sim, ou você acha que não. Preencha junto com ele. Se possível, chame o cliente também. O cliente também precisa pensar junto com a equipe. O cliente ele faz parte também do projeto. Então, isso gera bastante engajamento na equipe, no cliente, a gente traz o cliente para mais próximo, o cliente ou o representante do cliente. Convide outros stakeholders. Então, quem está envolvido no projeto, ou quem tem interesse no projeto, convide essas pessoas para participar também. É importante ouvir elas um pouquinho. Então, a gente pensa e considera o que elas estão falando. Um ponto muito importante. Esses pontos eles têm que ser consenso. Eles têm que ser consenso entre as equipes. Então, a gente precisa evitar algumas carteiradas, a gente precisa evitar esses graus de discordância. Então, se houver discordância em algum desses pontos, vamos discutir abertamente aqui quais são os pontos. Vamos colocar, a hora de conversar é agora, vamos botar as cartas na mesa.
né? Por que que você pensa dessa forma e por que que o outro pensa de outra forma? Quais são os pontos que vocês estão considerando para essa divergência? Então, outra dica, olha para trás, utilize lições aprendidas de outros projetos. O histórico de outros projetos são muito importantes, porque eles validam algumas hipóteses que a gente está pensando. Por exemplo, eu não quero a minha trilha de desenvolvimento, ficou difícil porque eu não consultei outras fontes, não consultei trilhas semelhantes, ou não considerei alguns outros tipos de curso, então, enfim, são N os motivos. Mas, então a gente olha para trás, bom, vamos aprender então a conhecer somente esse ponto, a gente já aprendeu e a gente vai fazer agora de forma diferente. Então, olhar lições aprendidas, olhar histórico de outros projetos é muito importante para a gente poder considerar. Bom, vocês viram que eu falei muito sobre abordagem ágil e abordagem preditiva, mas falei, Igor, lá no meio do caminho tinha um carinha lá chamado híbrido, né? Então, o que é esse modelo híbrido aí, cara? Eu entendo que híbrido é um conjunto misturado, é um pouquinho de cada um, mas como é que eu pondero, como é que eu faço? Bom, esse guia do PMI, esse guia ágil do PMI, ele sugere alguns pontos híbridos de projeto. O híbrido está ganhando muita força agora nos fóruns de gerenciamento de projetos. Por quê? Porque antes a gente trabalhava no modelo preditivo, que sempre funcionou e sempre deu muito certo. E recebemos a abordagem ágil de projeto, o que também funciona muito bem. É muito bem-vindo e muito bem utilizado. E tem trazido resultados fantásticos. Então, quando eu estava todo mundo para um lado, de repente correu todo mundo para o outro, ficou um vazio, uma zona cinza no meio desse caminho. Então, eu falei, cara, vamos começar a pensar agora em juntar esses pontos. Então, a gente estava numa fase de divergência ainda dessas partes. Agora a gente está numa fase de convergência. A gente está trazendo o que é melhor de cada um e adaptando a realidade de cada projeto. Então, o próprio guia do PMI, ele traz algumas variações desses modelos híbridos que são bons para serem considerados. Por exemplo, esse primeiro item aqui, onde a gente tem o ágil e o preditivo dividido no meio. Normalmente você começa no modelo ágil e depois você transgride para o modelo preditivo. Então, quando que a gente utiliza isso? Por exemplo, eu comecei meu projeto e eu ainda tenho poucas pessoas, essas pessoas são júnior, o meu cliente está terminando um outro projeto, então ele vai começar um outro projeto ainda, ele tem acesso, eu tenho acesso a ele, eu consigo validar os meus produtos, eu consigo validar as minhas hipóteses, eu ainda não sei quais são os requisitos do meu projeto direito, a gente ainda está elaborando, está maturando isso, está considerando alguns pontos ainda, e eu começo a trabalhar no ágil. Eu consigo pegar, produzir alguma coisa, entregar um produto, validar com o meu cliente, eu ainda tenho acesso ao meu cliente, a minha equipe ainda está em casa. E com o passar do tempo, esses requisitos vão se definindo, vão entrando algumas pessoas do meu projeto, saindo outras. Então, com o passar do tempo, eu vou refinando meu projeto e o tempo vai me dizer, cara, a partir daqui, eu acho que vale a pena a gente começar a trabalhar nele de forma preditiva. Então, assim, esse modelo ágil, ele funcionou até aqui. E funcionou muito bem. Mas a partir daqui, se a gente seguir um modelo preditivo, a gente vai dar certo. Ou eu tenho alguma entrega no meu projeto específica naquele momento que é muito crítica. Então, eu começo a trabalhar no modelo preditivo do meu projeto. Bom, aí tem um segundo modelo, que ele é ágil e preditivo de forma corrente, né? Trabalhando os dois de forma paralela. Como é que funciona isso? Vamos supor, a gente tem algumas entregas aqui, mas a forma como eu vou gerir algumas atividades, eu preciso do modelo preditivo. Por exemplo, as entregas eu estou fazendo elas de forma ágil. Mas o meu gestor, meu diretor, ele pede minha timeline, ele pede minha planilha de riscos, ele pede aquele nosso gráfico de Gantt que precisa ser feito. Então eu tenho que fazer algumas traduções, algumas inversões. Então eu preciso navegar nas duas linhas. Então esse modelo
que trabalha de forma linear, ele funciona. Eu faço as minhas entregas ágeis, mas eu também faço meu gráfico de Gantt, minha planilha de risco, e mando para ele. Esse aqui, o modelo predominantemente preditivo, mais algumas atividades ágeis, com um pouquinho de ágil. Né? Como é que a gente poderia, como é que a gente pode pensar de uma forma, vamos supor, eu tenho 10 entregas no meu projeto. 7 delas, eu sei exatamente o que eu vou fazer. A minha equipe, ela não é muito madura, mas eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu não tenho muito grau de mudança, ela vai continuar. Então, essa parte aqui do projeto, eu vou trabalhar ela de forma preditiva. Mas tem um pedacinho dela que eu ainda não sei. Tem um pedacinho dela que o cliente lá precisa me ajudar mais, eu preciso validar os pontos com ele, então eu tenho um grau de mudança rápido, é uma entrega que não tem muito impacto, então a diretoria me apoiou que nesse pedaço do projeto eu fizesse ágil, de repente a gente está começando a implementar alguns cases de ágil, isso é muito bom para quem está começando a implementar o ágil na empresa, você pega uma parte do projeto e trabalha ágil, alguma parte que não seja tão crítica do projeto. Então você consegue validar alguns pontos, você consegue ganhar confiança, gerar confiança para os patrocinadores, para as equipes. Então também fica de sugestão, né? Você tem aí 10 entregas, 3 você faz no modelo ágil, 7 você faz no modelo tradicional. Traz certo conforto para a equipe, para os diretores, para o sponsor, mas também você consegue trabalhar, testar um novo modelo. Né, e que se houver algum erro não vai ter tanto impacto no projeto, tanto impacto na empresa, tanto impacto na sociedade. E também tem um modelo invertido, onde você trabalha predominantemente ágil, mas uma pitada de preditivo, uma pitada de tradicional. É só você inverter a parte. Eu tenho 7 entregas que têm flexibilidade, mas 2 são muito críticas. Essas duas aqui, o meu cliente lá não consegue validar, não consigo ter acesso a ele. Então, para fazer essas entregas aqui, a minha equipe ainda é júnior, o grau de mudança dele é pouco, eu já sei o que eu vou entregar, então a gente segue da forma preditiva e o resto do meu projeto eu falo de forma ágil. Então esse é as variações do modelo híbrido de projeto, um pouquinho de ágil e um pouquinho de preditivo, e como são os graus que elas se misturam, e fica aí algumas sugestões para vocês adaptarem no projeto de vocês. Eu queria abrir um pouquinho agora para vocês aqui o bate-papo, para dúvidas, perguntas, eu estou falando muito, então acho que vale a pena ouvir um pouquinho da parte de vocês. Poucas dúvidas, nenhuma dúvida. Sérgio, minha dúvida é como andam as contratações das equipes ágeis no governo? Sérgio, isso é uma pergunta que eu não sei se eu vou conseguir te responder, mas a implementação do modelo ágil no governo, normalmente o governo trabalha mais no modelo tradicional, né? Tem algumas especificações que precisam ser, mas o governo também está fazendo essa transição, obviamente que acaba sendo um pouco mais morosa do que instituições privadas, mas também está fazendo parte, né? Quem trabalha com o governo consegue em algum momento trabalhar em algum projeto de forma ágil, ou consegue aportar algumas abordagens ágeis nos projetos. Para quem está iniciando projetos, já é melhor iniciar estudando ágil. Sim, Felipe, normalmente
Normalmente, agora nas instituições de ensino, eles estão começando a ensinar primeiro pelo ágil, e depois eles estão trazendo para o modelo tradicional. Eles estão vendo que a maioria das pessoas que começam trabalhando no modelo tradicional, como ele é um pouco mais robusto, um pouco mais enxuto e mais engessado, depois que a gente vai traduzir ele para o modelo ágil, as pessoas têm mais dificuldade. Então, eles estão ensinando primeiro o modelo ágil e depois eles estão trazendo o modelo tradicional. E a absorção está sendo mais fácil, por incrível que pareça. Johan, Max, qual é o melhor framework ágil para se trabalhar com desenvolvimento de software? Esse você vai escolher, né? A gente tem o XP, tem o Scrum, então a gente não me cabe aqui considerar qual deles é o melhor, mas vale a leitura, vale a mergulhar um pouco mais em que cada um integra, né? E entender um pouco como é que funciona o dia a dia de vocês para saber se essa absorção e as características de cada framework, eles são bem semelhantes, né? E alguns são bem dedicados ao tipo de projeto. Mas para desenvolvimento de software, eu acho que vale a avaliação de cada um. Tem muitos bons. Eu utilizo quais ferramentas para gerenciamento? Olha, aqui onde a gente trabalha hoje, aqui na RNP, a gente utiliza muito o Trello. A gente tem agora, estamos implementando o Gira, alguns projetos já está sendo com Gira, da Atlassian, sem patrocínio de nada aqui, só respondendo uma pergunta, a gente está começando a migrar um pouco. Né? Existe um grau de cultura, na verdade, ferramenta, ela não muda muito a cultura, ela é só um colaborador, ela é uma gotinha no nosso oceano, né? Ela é só um facilitador, mas para essa mudança, para essa transição ágil, a gente precisa focar muito mais na cultura, na conscientização, na importância, nos valores. Então, assim, para fazer essa transição, se um dia vocês forem pensar em fazer essa transição, foquem mais em valores do modelo ágil do que nas ferramentas. As ferramentas vêm por consequência, né? Mas, assim, para quem está começando com o modelo ágil, eu recomendo o Trello. O Trello, ele é uma ferramenta bacana, de fácil uso, simples. Aqui com a gente usa bastante o Trello. Tá, Sérgio. E eu que pensei que podia usar o modelo ágil para tudo. Pois é, eu acho que vale a pena a gente considerar esses pontos. Né? São pontos distintos que às vezes eu particularmente antes de mergulhar nesse guia, eu confesso que eu não considerava todos esses itens, mas agora sabendo, conhecendo, você vê, pô, tem muito mais coisa além de só percentual de mudança no meu projeto. Como fazer com que as áreas externas da TI se envolvam com os POs no processo ágil? Realmente, Emerson, áreas externas da TI têm uma dificuldade um pouco maior, né, de atender essas abordagens ágeis. Então, voltando, entender um pouco desses papéis, entender um pouco da responsabilidade de cada um dentro do projeto ágil, facilita muito. Quem é da área de TI, principalmente da área de desenvolvimento de software, consegue absorver melhor esses conceitos ágeis. A gente agora está trabalhando aqui tentando implementar modelo ágil na construção de um evento. Então, a gente precisou fazer uma conceituação junto às pessoas. As pessoas trabalhavam no modelo mais tradicional de projetos. Então, a gente tem zero desenvolvimento. Zero. A gente trabalhando exclusivamente em projetos que não são de desenvolvimento. E a conscientização, a gente está sendo grão a grão. De pouquinho em pouquinho as pessoas estão entendendo ainda, essas mudanças ainda são... essa tentativa de mudança, você tira as pessoas da zona de conforto, de como elas já trabalharam a vida inteira delas. Então, a gente está começando a trabalhar e as pessoas estão gostando. Quando elas veem valor, as pessoas só compram o que elas veem valor. Então, assim, se elas veem valor no modelo, elas vão entender. Então, assim, quando a gente começa a entender, respondendo a sua pergunta, como a gente começa a entender o valor do ágil, como ele funciona e quais são os papéis, as pessoas começam a se aproximar dos POs, começam a se aproximar da área de negócios.
Temos que explicar metodologias ágeis em algumas desses. Mas a resistência é grande. Sim, a resistência é grande. A gente sai da zona de conforto. O que você sugere para que possamos vencer um pouco dessa resistência? Então, o que eu estava falando antes, né, nesse modelo, no nosso modelo híbrido, né? Se você tem um projeto com muitas entregas, e vocês estão trabalhando no modelo ágil, pega uma entrega daquelas que vocês ainda, que vocês consideram que seja uma entrega pequena do projeto, tenta trabalhar ela no modelo ágil, tenta trabalhar ela um pouquinho. Olha, a gente conseguiu fazer essa entrega aqui trabalhando no modelo ágil. Deu certo, funcionou, foi bacana, vamos tentar mais uma? Vamos tentar mais uma? Então, o hábito, a repetição, quanto mais a gente repete, a gente começa a internalizar esses pontos. E quando a gente internaliza, a gente traz para o nosso dia a dia. E a gente aplica. Quando a gente vê valor nessas transições, quando a gente vê valor nessas abordagens, a gente aplica no nosso dia a dia e ela segue. E a gente vai ganhando em escala. No primeiro projeto você faz uma entrega, aí no segundo projeto você já tem 3 entregas que você pode fazer. E quando você vê, já está todo mundo tão engajado, trabalhando daquela forma, e daqui a pouco as pessoas estão pedindo para poder trabalhar daquele modelo, estão sugerindo aquele modelo. Obviamente, se ele se encaixa no modelo, se ele facilita a vida das pessoas. Qual é a ferramenta ágil para gerenciamento de projetos? Se eu poderia repetir? Bom, aqui a gente usa o Trello. Deixa eu escrever aqui. Trello. E aqui na RNP a gente está começando agora com o Gira, com o Atlassian, que ele é bem parecido com o Trello, só que ele é um pouco mais robusto. Ele tem algumas funcionalidades maior. Qual seria a sua dica para estabelecer a transição ágil, principalmente em relação à mudança de cultura? A mesma resposta que eu dei para o Silas. Vai implementando aos pouquinhos. Implementação ágil ela é feita normalmente de baixo para cima. Tá? Normalmente ela é feita bottom-up. Ela não vem da diretoria, normalmente. Então, assim, quando você começa a demonstrar valor, vai fazendo entregas pequenas, pega um pedacinho do projeto e faz. Então, a gente tem, começando devagarinho, de pouquinho em pouquinho, nunca dá para a gente virar uma chave 100%. Nunca a gente consegue virar essa chave 100%. E, assim, com todas as pessoas que eu converso, eu me arrisco a dizer que mais de 90% não trabalham 100% ágil. Nenhuma delas. Normalmente as pessoas trabalham híbrido e nem sabem que estão trabalhando híbrido. As pessoas normalmente, você trabalha com ágil? Trabalha com ágil. Na verdade, as pessoas trabalham híbrido. Então, assim, sempre tem alguma coisinha a mais que a gente está fazendo. Poucas pessoas que eu converso que trabalham no modelo 100% ágil, ou 100% tradicional. Sua opinião sobre a ferramenta Redmine? O governo usa bastante essa ferramenta, né, Jorge? Bom, eu conheço um pouco, eu nunca trabalhei com ela, já ouvi falar muito bem dela, mas eu confesso que eu nunca trabalhei diretamente. Trabalhei, assim, acho que 2 meses, um pouquinho, só fazendo uma alimentação de informações, mas nunca mergulhei. Eu não tenho ainda uma opinião formada sobre ela. Bom, Yara, acho que essa pergunta foi para o Jorge, né? Beleza. Então tá, pessoal, acho que eu consegui responder todas as perguntas. Ficou mais alguma? Bom, eu vou seguindo aqui então, para fazer o fechamento. Felipe, se quiser mudar para o... Obrigado. Eu trouxe aqui um modelo de metodologia híbrida. Cadê? Esse aqui, que é o Hybrid Project Management Workflow, que ele tem aqui alguns papéis híbridos, né, que vocês conseguem identificar. Eu acho que ele fica de fácil identificação. Ele tem, diferente do modelo ágil, ele tem a figura do gerente de projetos, mas ele também tem a figura do Scrum Master. Então, aqui ele tem uma análise de requisitos, né, que é o nosso
Backlog Master, vamos dizer assim, ele vai definindo por entregas, ele cria uma WBS. Então, nessa WBS, quando você começa a mergulhar nos pacotes de trabalho, a execução desses pacotes de trabalho geram backlogs que geram sprints. Então, você tem todo esse conceito, você percebe que daqui para cá, ele começa bem preditivo, com os papéis, os requisitos, e daqui para frente ele começa, na execução das ações, a trabalhar por sprint, modelo ágil. Aí você consegue identificar aqui as primeiras interações, a segunda interação, as releases, os feedbacks, a validação do cliente. Então, é um modelo bem bacana, achei bem interessante esse modelo. Não estou fazendo propaganda de ninguém aqui, esse aqui foi só um que eu encontrei, que já foi compartilhado comigo em outras ocasiões, que achei bastante interessante, bem fácil de a gente traduzir. Coloquei o link aqui embaixo também, para se vocês quiserem consultar. Aí tem algumas perguntas e respostas sobre o modelo híbrido, sobre esse ponto. Acho que não faz sentido eu ler aqui todos eles. Na apresentação que o pessoal vai compartilhar, vai estar sendo considerado, então esses pontos vão estar também. E aqui algumas referências para vocês consultarem também sobre o modelo híbrido de projeto. Tá? Então, esse aqui é o próprio guia ágil do PMI, aquele que a gente viu lá no começo. Ele fala bastante sobre o modelo híbrido, e aqui alguns links de acesso, e vocês vão começar a ver que o modelo híbrido de projeto está sendo muito frequente utilizado, muito levantada a bola nos fóruns de gerenciamento de projeto, nos eventos, nos programas. Então, acho que vale a pena consultar. Ainda há muita superficialidade em cima disso, mas cada vez a gente vai mergulhando um pouquinho mais e está começando a trazer frutos muito, muito bons para o dia a dia das pessoas. Bom, e é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Fica aqui o meu contato de e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, uma contribuição, fique à vontade. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa semana.